Teve uma vez que você tentou se destacar e alguém te colocou no seu lugar. E depois disso, você começou a jogar pequeno. E hoje você acha que o problema é você, mas não é. Você foi condicionado a ser assim. Deixa eu te explicar. Você não nasceu com o medo de errar. Quando você era criança, você só via oportunidade. Mas aí veio a escola, e depois a faculdade, e depois o trabalho. E em cada etapa, alguém decide se você é bom o suficiente. Eu lembro uma vez no colégio, a professora pediu pra gente escrever uma poesia. E você sabe como é, geralmente aos 16 anos, a gente não tá nem aí pra essa tarefa, então a gente escreve qualquer coisa só pra entregar. Mas naquele dia eu estava inspirado, e eu realmente queria escrever alguma coisa que viesse de dentro de mim. Então eu resolvi escrever uma poesia sobre... Agora eu não tô lembrando bem, mas era alguma coisa relacionada a sonhos e comparando eles a tesouros distantes, onde nós estamos numa trilha caminhando até eles, mas que a gente nunca chega. Enfim, entreguei a poesia e ficou por assim, tarefa cumprida. Uma semana depois, a professora pegou as melhores poesias e, sem avisar a gente, sem avisar ninguém, ela resolveu colocar essas melhores poesias na parede do corredor da escola. Aquele corredor que fica perto dos banheiros. Detalhe, com o nome da pessoa que escreveu. E no meio daquelas poesias, no meio das 10 ou 15 melhores poesias, lá estava a minha poesia. E eu nem tinha visto, mas os meus amigos viram. E eu só fiquei sabendo porque os meus amigos já chegaram até mim zombando sobre o que eu tinha escrito. Então ficou uma semana inteira deles tirando sarro de mim, repetindo o que eu tinha escrito, tirando sarro, me imitando. Oi, eu sou o Denis, estou caminhando até o meu tesouro. Chegou a hora? Não, falta mais um pouco. Continue caminhando. Se for pensar bem hoje, até que é engraçado. Mas na época, eu era uma pessoa bem introvertida. Não preciso nem falar que nesse momento, ou nessa semana, ou nesses momentos, eu estava morrendo de vergonha. E assim, sem perceber, porque a gente é muito novo ainda, mas subconscientemente, eu estava tomando uma decisão ali de nunca mais me abrir para o mundo, ou nunca mais me expor daquele jeito. E a partir dali, eu me condicionei a jogar seguro, a sempre ficar na minha. E talvez algum momento desses tenha acontecido com você também. Um momento pequeno durante a nossa infância que te condicionou a não tentar mais. E é assim que o condicionamento começa. Quando você cresce, isso só piora. Você para de tentar porque você tem medo de errar, medo de não ter dinheiro, medo de pagar o preço. Então você sempre acaba optando pelo seguro, mesmo sendo que isso te destrua por dentro. E aí começa o tal do ciclo do fracasso. Você tenta, você falha, você se sente mal. Aí você se encontra na situação de se comparar com os outros e fica se perguntando sempre por que é tão fácil para eles e é tão difícil para mim. E para fugir de todo esse estresse, você se distrai. Você acaba se distraindo com o celular, com Netflix, com comida, com pornografia, enfim, em outras palavras, com dopamina barata para empurrar os problemas com a barriga. E não só isso, mas com esse ciclo, você acaba virando dependente da validação dos outros o tempo todo. Você fica viciado em likes, em aprovações, em fugir de críticas porque elas te magoam. E tudo isso acaba te controlando. Você não vive mais para construir. Você vive para não ser rejeitado. Mas tudo isso pode mudar se você mudar quem você é. E para isso, hoje nós vamos falar de 3 soluções que podem ajudar nessa jornada. A primeira solução se chama Abra o seu coração. A primeira coisa é parar de se proteger o tempo todo. Você está sempre vivendo com medo de o que os outros vão pensar de você. E com isso você acaba se fechando. Você acaba criando uma armadura interna. E isso te protege, mas por outro lado, isso te prende ao mesmo tempo. É isso que acaba causando a ansiedade, a dificuldade de conexão com os outros e, consequentemente, a vida sempre em modo defensivo. Abrir o coração é uma coisa bem simples. Isso quer dizer de você parar de resistir. E é um conceito que vem de um livro chamado A Alma Indomável, escrito pelo autor Michael A. Singer.
Nesse livro ele cita que todas as emoções são energias que foram feitas para entrar no nosso corpo e passar pelo nosso corpo. Acontece que a gente acaba bloqueando algumas emoções que mexeram com a gente por muito tempo, às vezes durante muitos anos. E abrir o coração simplesmente é estar aberto a sentir todas as emoções, entender que elas são apenas emoções e não levar tudo tão a sério. Parar de dizer eu não quero sentir isso e começar a dizer eu consigo sentir isso e deixar passar. E consequentemente você começa a parar de ter medo de errar e você se encontra igual quando a gente era criança, sempre fazendo o que der vontade de fazer e sempre experimentando. E isso nos leva à nossa segunda solução de hoje: treinar com pequenos riscos. Na escola nós fomos treinados a nunca errar e principalmente aqui no Brasil a gente tem uma cultura onde o erro é a pior coisa que pode acontecer nesse mundo, quando na verdade o erro é apenas um passo para o caminho certo. Portanto, a gente precisa treinar o oposto. A gente precisa treinar a errar de propósito. E assim a gente consegue reprogramar a nossa mente de vencer o medo. E o único jeito de vencer o medo é se expondo ao erro. E existem atividades que contribuem muito para isso, para a gente se expor a situações onde a gente pode errar de uma forma controlada. Um exemplo seria artes marciais ou jiu-jitsu, onde você praticamente vai errar toda hora. O aprendizado em artes marciais é justamente errar sem parar e a gente ir consertando as nossas falhas ao longo do caminho. No jiu-jitsu, por exemplo, você vai ser dominado, você vai perder posição, você vai errar uma finalização. E é exatamente isso que te faz evoluir. Um outro exemplo, por exemplo, seria aprender a programar. Quem trabalha com programação ou TI sabe que 99% do tempo é repleto de erros. Erros em códigos, erros em funcionalidades, erros na hora de compilar. Enfim, a gente aprende que nada funciona de primeira. Um último exemplo, que é um exemplo pessoal da minha vida, é você entrar numa aula de oratória ou de falar em público. Porque aqui é o maior exemplo onde as pessoas têm medo de errar, medo de se expor. Ou seja, medo de ir na frente de todo mundo e começar a falar. Medo do que as pessoas vão falar de você, medo do que vão achar de você, medo de travar, medo de gaguejar. Mas é um dos lugares onde você mais cresce. Porque você vai ver que falar errado, travar, tudo isso é normal, é humano. Até de se sentir estranho ou você ter vergonha é uma coisa muito natural. E com o tempo, com a exposição, com tentativas, a gente acaba melhorando. Enfim, todas essas atividades têm uma coisa muito em comum, que é justamente te colocar numa situação onde você não tem controle de tudo e você tem o risco de errar feio. E quanto mais você vivenciar isso, menos você terá medo das coisas ao longo da vida. É como aquela frase do Rocky Balboa que diz que não é quantos socos você dá, mas sim quantos você aguenta tomar e continuar andando para frente. E a última solução de hoje é largar as coisas no passado. Tem uma coisa que ninguém te fala. Você não chega ao próximo nível carregando toda a bagagem do nível anterior. Para crescer em alguma área, você vai precisar largar certas coisas no passado. Algumas coisas como, por exemplo, opiniões, algumas pessoas, talvez alguns valores e com certeza algumas versões de você que existiam no passado. Porque muitas vezes o que está te travando não é o que você não tem, mas sim aquilo que você não teve coragem de largar. Talvez seja o seu grupo de amigos que não te evolui. Talvez seja algum hábito, por exemplo, o hábito de você sempre querer agradar todo mundo. Ou justamente aquela versão de você que sempre joga pequeno. E às vezes isso dói, porque largar ou soltar parece perder, quando na verdade é abrir espaço. Em outras palavras, você não está abandonando quem você era, mas sim evoluindo para um outro nível. Porque lembre-se, toda versão nova de você exige que você deixe uma versão antiga para trás. Então, se você quer atingir novos níveis, você precisa parar de apegar àquilo que te mantém no lugar. Enfim, essas são as 3 dicas de hoje para contrariar o fato de você estar sempre jogando pequeno. Sempre jogando para não perder e vivendo com esse medo no dia a dia.
Mas agora você sabe. E isso te coloca na frente de muita gente. A única pergunta que resta é: você vai continuar sendo quem te ensinaram a ser? Ou você vai ter coragem de se reconstruir?